Eu quero meditar numa palavra com você. Abre aí a sua Bíblia, em Mateus, capítulo de número 5. Vamos olhar o verso de número 13. Mateus, capítulo de número 5. Vamos dar uma olhada no verso 13. Mateus, capítulo de número 5. Primeiro capítulo aí do Sermão da Montanha. E nós vamos ler a partir do versículo 13, ok? Que diz assim, olha, Mateus 5, verso 13. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês, que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado por essa noite que o Senhor preparou para nós. Obrigado por esse encontro da Tua igreja, Pai. E nós queremos Te pedir, libera o Teu Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade aqui, Senhor. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Nós entregamos a direção dessa reunião nas Tuas mãos. Faz aquilo que é o Teu desejo, aquilo que Te agrada hoje aqui, Pai. Senhor, eu quero Te pedir, fala com a gente. Nós precisamos ouvir Tua voz. Nós necessitamos de ouvir Tua voz. Pai, não tem como continuar sem Te ouvir, sem ser transformado pela Tua palavra. Então vem, Senhor, e usa a minha vida aqui agora, Pai. Senhor, se algo sair da minha boca, que é da minha alma, da minha carne, que o Teu povo esqueça, Senhor, e fique somente o que o Teu Espírito quer ministrar hoje aqui, Senhor. É nosso pedido, no nome de Jesus, amém e amém. Existe uma palavra que ela tem sido muito falada por nós nos tempos atuais, que é uma palavra que a gente usa bastante, que talvez não era tão usada no passado e hoje a gente fala ela muito, né? Que é a palavra influência. A palavra influência. Tanto que existe uma profissão que o seu avô, que a sua avó não conhecia, que não existia antes, né? Algumas pessoas dizem que são influencers, né? Que é uma desculpa para ficar no Instagram o dia inteiro, né? O influencer, o que é um influencer? É alguém que, com a sua influência, tenta, no caso ali na internet, a vender coisas e levar as pessoas em direção a algo que ela está apresentando ali. Agora, essa palavra influência é uma palavra muito importante nas Escrituras. Ela é uma palavra muito importante no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de influência. Ok? Assim como está em Zacarias, onde o Senhor diz, não por força, nem por violência, as coisas vão acontecer pelo meu Espírito. Então você repara que não há uma arma na cabeça de ninguém, não há uma espada no pescoço de ninguém, dizendo, faz isso agora. Não, é sempre um reino de influência. Nós, como discípulos de Jesus, fomos chamados para influenciar. E é interessante quando a gente chega nesse texto, porque você tem que entender que o Sermão da Montanha é um sermão, é um ajuntamento de lições e princípios do Senhor para os discípulos, ok? Então é para discípulos esses ensinamentos.
Então, quando ele está falando, vocês são o sal da terra, ele não está falando para a multidão, ele não está falando para todo mundo. A Bíblia diz, se você olhar o começo de Mateus 5, que ele senta e chama os discípulos para perto. Então, ele estava olhando no olho dos discípulos e dizendo, vocês são o sal da terra. E esse exemplo do sal é exatamente um exemplo de influência. Ele está dizendo, vocês são o sal da terra, ou seja, aonde vocês chegam, esse ambiente precisa ser alterado. Porque, como é que é o sal? O que o sal faz, gente? O sal, aonde ele chega, o lugar aonde ele é jogado, o lugar que ele toca, tudo é alterado porque ele chegou naquele lugar. E ele está olhando para os discípulos e dizendo, vocês são o sal da terra. E eu acho maravilhoso esse exemplo do sal. Eu lembro que... mas deixa eu falar um negócio antes para você. Primeiro, eu acho que é necessário a gente entender o que é influência. Ok? O que é influência? Qual que é a definição de influência? Muitas vezes a gente pensa, e hoje há no imaginário das pessoas, que influência são números, né? Que influência são seguidores numa rede social, que influência são inscritos em um canal, que influência é o quanto assistem você, o quanto você te vê. Não. O que é influência, gente? Presta atenção na palavra, influência. Influência significa aquilo que está dentro de mim, aquilo que está dentro de mim, fluindo para dentro de você. O que é influenciar? É quando aquilo que habita em você mexe com aquilo que habita dentro da outra pessoa. Olha um exemplo de influência. Quando você olha em Lucas, capítulo número 1, tem duas cenas acontecendo. Um anjo aparece para Zacarias e diz que Isabel ficaria grávida de João Batista. E aí, na sequência, esse mesmo anjo aparece para Maria e diz que ela estaria grávida do Espírito Santo, que ela ficaria grávida de Jesus. Quando Maria se encontra grávida de Jesus, ela vai então até a casa de Isabel, que é parente dela. Ela vai até a casa de Isabel, e a Bíblia diz que ela chega na casa de Isabel, e quando ela entra na casa de Isabel, ela cumprimenta Isabel. Muito provável, como vocês se cumprimentam aqui, ela diz, Shalom. Ela deve entrar na casa de Isabel e dizer, Shalom. Ela cumprimenta Isabel, e a palavra de Deus diz que no momento em que ela abre a boca e fala Shalom, no momento que ela chega na casa de Isabel, aquilo que estava dentro dela batiza no Espírito Santo aquilo que estava dentro de Isabel. Irmão, o que é isso? Influência. É quando é tão poderoso o que habita em você, que você chega num ambiente e o interior das pessoas começam a ser alterado, porque você abriu a boca num ambiente. Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí Jesus nos dá esse exemplo do sal. Porque sal é exatamente esse elemento de influência. E aí, um tempo atrás, tinha um amigo meu, eu estava discipulando ele chegou para mim e falou assim, Douglas, eu estava meditando nesse negócio do sal, né? E aí eu fui no mercado fazer compra, né? Aí eu cheguei no mercado, eu comecei a reparar, onde é que fica o sal no mercado? Porque eu não sei se você sabe qual é a lógica do mercado. A lógica do mercado é a seguinte, o produto que ele quer vender para você, o mercado, ele deixa sempre na altura dos olhos. Então, por exemplo, se ele quer vender para você Nescau, você vai ver que está aqui nessa prateleira, que é a altura dos seus olhos, porque é o primeiro lugar que você vai olhar. Então, é a área nobre do mercado, a altura dos seus olhos. Aí eu te pergunto, aonde fica o sal? No chão. Quem tem dor nas costas, né? Até tem que chamar um funcionário, ô fio, pega para mim aqui esse sal aqui. Porque o sal fica ali no chão. Outra estratégia do mercado. Hoje as empresas têm investido muito em embalagem.
Por quê? Porque eles descobriram que não adianta somente você ter um conteúdo maravilhoso, que você precisa saber vender esse conteúdo. Então, as embalagens hoje são uma coisa maravilhosa, né? Tudo colorido, alto relevo, dourado, aquela cor prateada, para você bater o olho e falar: meu Deus, eu quero esse produto, eu quero esse salgadinho, eu quero esse sabão em pó, eu quero isso aqui. Por quê? Porque essa embalagem é muito bonita. Eu te pergunto, como é que é a embalagem do sal? Transparente e impresso em uma cor. O mais ousado que tem, a empresa mais rica que tem é a Disney, que põe o biquinho do cisne de vermelho. Ousadia no mundo do sal isso ainda, né? Uma segunda cor na embalagem. Agora eu te pergunto, alguém sai do mercado sem o sal? Não. Você tem que entender o seguinte: Deus nos chamou para ser influência onde a gente chegar. E presta atenção, para isso, você não precisa estar num lugar de destaque. As pessoas podem te colocar no chão, e mesmo assim, ninguém sai do mercado sem aquele produto, porque eles sabem o poder que tem naquilo ali. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você não precisa da melhor embalagem. A gente não foi chamado para destacar por causa da nossa embalagem. A gente foi chamado para nos destacar por causa do efeito que tem na nossa vida. Nós somos o sal da terra. Entenda uma coisa, você não é a Nutella da terra. Nós somos o sal da terra. Sabe, o sal, gente, ele é um grande exemplo de Cristo. Por quê? Porque o sal é um grande símbolo de humildade. Por quê? O que é humildade? Muitas pessoas pensam que humildade é pensar menos de si, né? Então, por exemplo, eu termino de pregar aqui, aí alguém fala assim: nossa, Douglas, foi uma bênção a pregação. Aí eu falo: não, poxa, que isso, eu não sei falar, eu não sei pregar e tal. Aí, nossa, essa pessoa é humilde. Não, essa pessoa tem baixa autoestima. Por quê? Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O homem mais humilde da face da terra era Cristo. E ele andava por todo lado falando: eu sou filho de Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou maior que o sábado, eu sou maior que o templo, eu sou maior que Abraão. Aí você fala: como que esse cara é humilde? Mas você entendeu errado. Humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Humildade é autoesquecimento. Humildade é quando você entregou sua vida totalmente para viver pelo outro. Isso é humildade. E por que o sal é esse símbolo de humildade? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já foi na casa de alguém almoçar? Você chegou lá, deu a primeira garfada e falou assim: meu Deus, que sal é esse que você está usando aqui? Já falou? Já foi na churrascaria, cortou a carne e falou: chama o gerente, que marca de sal é essa que você está usando? Isso aqui é maravilhoso. Alguém já falou isso? Não. Sabe por que não? Porque o sal, presta atenção, quando ele entra em contato com o alimento, ele não ressalta o gosto dele, ele ressalta o gosto do alimento. Você, por causa do sal na carne, presta atenção, as pessoas vão falar: que delícia essa carne, não que delícia esse sal. O que eu estou querendo dizer? Quando você chega em um lugar, o destaque não vai para você. A impressão que as pessoas têm é que o ambiente está melhor. Elas não olham e falam: meu Deus, como você é maravilhoso. Não, elas falam: meu Deus, como isso aqui está maravilhoso, porque você chegou ali. Esse é um símbolo de humildade. Aonde você chega, as coisas ficam melhores, porque você chegou. Meu Deus, que sala de aula leve,
Que sala de aula interessante. Por quê? Porque tem sal lá. Meu Deus, eu nunca vivi um ambiente de empresa como esse. Por quê? Porque tem sal naquele lugar. E nós não fomos chamados para chamar atenção para nós. Nós fomos chamados para mudar ambientes, para influenciar. Essa época aqui, o sal, a época que Jesus prega o Sermão da Montanha, o sal tinha 3 usos, 3 utilidades. Primeira utilidade, você conhece, que é a mesma que a nossa, né? Hoje, do uso do sal, o uso principal é para dar sabor. Então eles também utilizavam o sal para dar sabor aos alimentos, ok? Então o sal traz esse sabor. Então a primeira coisa que eu quero te falar aqui, né, nessas 3 aplicações do sal, é que crente não é chato, amém? Essa ideia de que crente é chato é mentira, é você que é chato. Se fosse budista, você era chato. Então, essa ideia de que crente é chato é mentira. Por quê? Ele está dizendo, olhando no olho dos discípulos dele, dizendo: vocês dão sabor para a terra. Vocês tornam os ambientes melhores porque você chegou. Quem vive o evangelho, onde chega, o lugar fica melhor. Entenda uma coisa. A nossa mensagem, ela é ofensiva. Guarda isso que eu vou te falar. A nossa pregação é ofensiva. O nosso estilo de vida é atrativo. De novo. A nossa pregação vai chegar um tempo que vai nos colocar na cadeia, mas o nosso estilo de vida vai fazer a cadeia virar o melhor lugar do mundo. Por quê? Presta atenção. Deixa eu dar um exemplo para você. Se eu chego aqui e falo assim: ei, vamos ser generoso? A palavra de Deus diz que é para você ser generoso. Então abre essa carteira aí e dá dinheiro. Essa mensagem é ofensiva. Se eu chego e falo: ei, a palavra de Deus diz para você perdoar. Sabe a pessoa que te feriu de um lado, dá o outro. Essa mensagem é ofensiva. Perdoa o seu abusador. Perdoa quem te traiu. Essa mensagem é ofensiva. As pessoas vão falar: não, eu não quero. Agora, como é estar do lado de alguém que é generoso? Que não é avarento, que pega do que é seu e compartilha. Como é estar do lado de alguém que é perdoador, misericordioso, manso, humilde, bondoso, benigno, gentil? Então entenda, a nossa mensagem, ela é ofensiva, e foi isso que colocou Jesus naquela cruz. Mas o nosso estilo de vida traz sabor para todos os lugares que a gente chegar. Primeira coisa, o sal tinha essa função de dar sabor. Segundo uso do sal, naquela época eles não tinham geladeira. Então o sal, ele é um conservante. Então quando você joga sal em algum alimento, você consegue conservar por mais tempo aquele alimento. Então, por exemplo, vocês queriam conservar uma carne, eles jogavam sal nessa carne para que essa carne demorasse mais para apodrecer, e eles poderiam usar por mais tempo aquele alimento. Então, quando ele diz assim: vocês são o sal da terra, o que ele estava dizendo? Eu vou jogar vocês em lugares, e porque vocês estão ali, o meu juízo vai ser adiado, porque discípulos do Senhor estão naquele lugar. Nós funcionamos no reino de Deus como conservantes dos lugares. Nós fomos chamados como igreja para conservar uma cidade, para que lugares, para que o juízo de Deus seja adiado sobre lugares, sobre cidades, sobre nações, porque nós estamos ali para que mais pessoas cheguem até o arrependimento. Por exemplo, quando você está lendo Gênesis, na história de Abraão, a Bíblia diz que um determinado dia 3 anjos aparecem para Abraão. E um deles é o anjo do Senhor. É muito provável que seja Jesus ali. E esses 3 anjos estão ali, eles almoçam
com Abraão. Abraão prepara uma refeição para eles. Eles têm uma mensagem para Abraão. E na sequência eles saem. Eles têm um compromisso. E aí o anjo do Senhor, que eu acredito seja Cristo, ele diz assim para os outros dois. Né? Eles estavam indo para o compromisso, ele diz assim para os outros dois. Olha essa frase, gente. Esconderei algo do meu amigo Abraão. Fala se não é meta de vida. Ouvir uma parada dessa de Deus. Esconderei algo do meu amigo Abraão. E aí ele então compartilha com Abraão. Então é o seguinte, nós estamos indo para Sodoma e Gomorra e nós vamos destruir Sodoma e Gomorra com fogo. Nós vamos destruir aquelas cidades, porque a iniquidade deles já chegou até o céu, já chegou no limite, e chegou o tempo do juízo. Aí Abraão começa a barganhar com Deus. Ele fala, mas peraí, você vai destruir os justos, junto com os ímpios? Se tiver 100 justos lá, o Senhor vai destruir? Aí ele diz, não, se tiver 100 justos lá, eu não destruo. Aí Abraão pensa, né, 100 é bastante, né? 100 é muita coisa. Se tiver 50 lá, você vai destruir? Ele fala, não, 50 eu não destruo. Se tiver 30, você vai destruir? Não, 30. Se tiver 20, aí ele chega no final, ele está até pedindo perdão. Perdão, Senhor. Se tiver 10, o Senhor vai destruir? E olha o que o Senhor diz, se tiver 10 justos, eu não destruo. E quando chega lá, não havia 10 justos naquela cidade. O que isso significa? Presta atenção no que eu vou te falar. Sodoma e Gomorra não foi destruída somente por excesso de iniquidade, mas por falta de justos. Porque ele está dizendo, se tiver conservante, se tiver sal naquele lugar, aquela cidade vai ser preservada por mais tempo, para que mais pessoas cheguem ao arrependimento. Você entende a sua função na sua família? Você entende a sua função no seu bairro? Você entende a sua função em Recife? Você entende a nossa função no Brasil? Você entende qual é o nosso papel como discípulos de Jesus dentro de uma universidade? Deus nos chamou para conservar os lugares, porque Ele vai chegar e vai ter justo naquele lugar. Nós somos conservantes. Terceiro uso do sal era o seguinte. Eu fico imaginando os discípulos ouvindo isso. Vocês são sal da terra. Porque o terceiro uso era o seguinte. Eles não tinham privada. Não tinham os banheiros como nós temos hoje. Então o que eles faziam? Eles faziam um buraco no chão e faziam suas necessidades. E para que as suas necessidades ali não contaminassem a terra, o que eles jogavam em cima? Sal. Você imagina, né? No meio do sermão o pastor fala, você é o sal da terra. Aí o discípulo já lembra, peraí, mas sal? Você falou certo? Sal? Eu ouvi certo? O pastor falou sal? Porque sal a gente joga no cocô ali, meu. Você é o sal da terra. Tanto que em Lucas ele fala isso, né? Se você perder o poder, não serve nem para ser jogado em cima do estrume. Por quê? Porque Jesus estava dizendo, entenda, discípulos, eu vou pegar vocês e eu vou colocar vocês nos lugares mais sujos dessa terra. E quando vocês chegarem lá, o poder que há dentro de vocês vai mandar embora principados e potestades naquele lugar. Demônios não vão poder permanecer naquele lugar e a terra não vai ser contaminada porque o sal chegou naquele ambiente. Sabe, os discípulos de Jesus são aqueles que são atraídos para a sujeira. Quem são aqueles que estão fazendo trabalho nas penitenciárias do Brasil? Discípulo. Esses dias chegou um na nossa igreja, o Júnior, e o Júnior mudou para Bragança, né? Ele era de São Paulo, mudou para Bragança e falou, Douglas, cara, eu tenho um ministério. Eu falei, é mesmo? O que, Júnior? Tenho um ministério com preso. Coisa que eu mais amo na minha vida é ir em penitenciária e ministrar para preso. Cara que matou alguém, cara que estuprou alguém, cara que roubou alguém. Quem que é atraído para isso? Só quem descobriu, cara, que aquilo que habita nele
quando entra em contato com qualquer tipo de sujeira, ele não é sujo por aquilo, a sujeira vai sendo eliminada, porque maior é o que está em nós. Está entendendo que maior é o que está em você? Maior é o que habita em você, mais poderoso é o que habita em você do que aquilo que está no mundo. Tempo atrás, eu estava ouvindo um missionário contando que, um missionário americano, ele estava contando que uma amiga dele chegou para ele e falou assim: cara, tem um testemunho para te contar. Tem um testemunho para te contar. E ele fala, né, o que foi? Ela falou, ó, seguinte, tem uma escola aqui na cidade que é a melhor escola da cidade. E abriram um concurso para dar aula. E aí era uma vaga para a minha matéria e tinha 300 professores concorrendo. E eu passei em primeiro, vou dar aula na melhor escola dessa cidade. Aí o missionário ficou com uma cara assim para ela, né? Aí ela falou, pô, você não está feliz com o meu testemunho? Estou compartilhando com você um testemunho aqui. Aí ele falou, mas eu não entendi. Ela falou, o que você não entendeu? Ele falou, você não é uma boa professora? Aí ela, hello? Lógico que eu sou uma boa professora, passei no concurso, 300 professores, só eu passei para dar aula na minha matéria, eu sou uma ótima professora. Ele falou assim, mas se você é uma boa professora, você não deveria ir para a pior escola dessa cidade? Porque é lá que precisam de você. Quem tem coragem de ir? Quem tem coragem de se formar em medicina e procurar os piores postinhos dessa cidade? Quem tem coragem de se formar em direito e procurar os piores casos dessa cidade? Daquele senhorzinho, daquela senhorinha, daquela criança com deficiência que ninguém quer pegar. Mas qual o problema? É que os piores casos, os piores postinhos, as piores escolas não pagam bem. Mas é quando a gente entende qual é o nosso chamado no Senhor, que as coisas começam a alterar, que as nossas escolhas começam a alterar. Agora, entenda uma coisa. A grande questão do sal, muitas vezes quando a gente vê algum projeto chamado Sal da Terra, né? Sal fora do saleiro, a gente sempre vai olhar e é um projeto de fazer algo, né? Nós estamos dando comida para os mendigos, nós estamos cuidando de tal coisa, estamos cuidando de tal coisa. Então é sempre uma ação social, né? O sal da terra. Agora, a grande questão do sal não é o que ele faz. O grande poder de influência do sal não é o que ele está disposto a fazer, é quem ele é. O sal não altera ambientes fazendo algo, o sal altera o ambiente sendo algo. Ele chega no lugar e o lugar é alterado, por quê? Porque ele é. É por quem ele é. Então, a questão que eu quero conversar com vocês aqui hoje é: quem é você que carrega tanta influência? Quem é o discípulo de Jesus que carrega tanta influência? Quem é você? Essa é uma grande pergunta. Não sei se você já se perguntou isso, mas quem é você? Quem é você, cara? Você tem noção de quem você é? Você sabe quem você é? Porque a coisa que o diabo mais quer distorcer é exatamente quem é você. E para entender quem é você, é necessário voltar lá no começo. Se você estiver anotando, anota aí, Gênesis 1, 26. Diz assim: e disse Deus, façamos o ser humano a nossa imagem e a nossa semelhança. Então quem é você? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Agora, esse versículo fica melhor entendido quando você olha para Colossenses 1,15, que diz assim: Ele é, está falando de Jesus, Ele é a imagem do Deus invisível. Então vamos ligar os dois versículos. Você foi criado à imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Cristo. Diga comigo, Cristo. Então, você foi feito à imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. Ou seja, se Deus usou um molde para nos fazer, quem era o molde?
Se Deus usou, imagina que a humanidade fosse uma pintura, e se Deus estava olhando para um modelo, para quem Ele estava olhando para fazer a gente? Cristo, fala comigo, Cristo. Ou seja, quem é você? Você foi criado para ser como Cristo. Você foi criado para ser como Cristo. É por isso que daqui a alguns dias nós vamos comemorar o Natal. Por quê? Porque Jesus teve que nascer entre nós. Muitas vezes a gente pensa que salvação é só Jesus morrer na cruz, mas morrer na cruz faz parte. Ele perdoou a gente dos nossos pecados e nos deu nova vida. Mas então para que Ele nasceu? Se fosse só morrer na cruz e perdoar os nossos pecados, Ele ia aparecer com 33 anos, ser pendurado no madeiro e pronto, pagou pelos nossos pecados. Por que Ele teve que nascer e viver 33 anos? Porque Ele nos salva com a sua morte, perdoando os pecados, mas Ele nos salva com a sua vida, nos ensinando como nós deveríamos viver. Quando você olha para Cristo, aquilo é ser humano. De novo. Quando você olha para Cristo, aquilo é o normal. Jesus não viveu uma vida sobrenatural. Ele viveu uma vida normal. Tudo que é fora daquilo é porque está distorcido pelo pecado. Aquilo é o normal. Por exemplo, se você olha para o Éden, antes do pecado, a Bíblia diz que o homem tinha autoridade, domínio sobre os animais. Por que o homem tinha domínio sobre os animais? Porque quando Adão estava andando no Éden, os animais não sabiam se era Cristo, o Criador, ou era a criatura. Então, quando Adão abria a boca, eles obedeciam como ele obedeceria a Cristo. Quando Jesus está na praia e Pedro não pescou nada, e ele diz: Pedro, vai lá, joga do outro lado. E de repente Jesus fala para os peixes: entra todos naquela rede ali. O que aqueles peixes ouviram? A voz de Adão de novo. O que aqueles peixes ouviram? A voz do Criador de novo. Entenda uma coisa, você foi criado para ser como Cristo. Por isso que a pergunta, quem sou eu, é a pergunta errada. Por que está uma confusão aí fora de identidade? Por que nós estamos vendo a maior época de distorção de identidade que a humanidade já viu? Porque eles estão atrás de quem sou eu. E eles acham que eu vou descobrir quem sou eu fazendo um mergulho para dentro de mim. Mas eu não me criei, como é que eu vou me definir? Se eu tivesse me autocriado, eu poderia me autodefinir. Mas foi alguém que me criou. Por isso que identidade não é quem você é. Identidade é igual a quem você é. Por isso que para descobrir quem sou eu preciso descobrir quem é Cristo. Se você descobrir quem é Cristo, você vai descobrir quem é você. Porque olhar para Cristo é olhar para um espelho. Por isso que João vai dizer: quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque o veremos como Ele é. Quando você olhar para Ele, você vai ser transformado em quem você verdadeiramente é, porque você foi criado para ser como Cristo. Você foi criado para ser como Ele. E esse é o grande poder de você pisar na faculdade entendendo sua identidade, de você pisar hoje à noite na sua casa entendendo a sua identidade. Quando você tem uma revelação de quem é Cristo, você tem uma revelação de quem é você. Isso é muito claro numa passagem. Abre comigo aí, nós vamos aí o resto da mensagem nela. Mateus 16. Mateus 16. Abre aí. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mateus 16. Verso de número 13. Olha que interessante. Posso pegar essa água aqui?
Beleza. Quem achou aí? Mateus 16, 13. Diz assim: indo Jesus da região de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Então, olha aqui para mim. Jesus perguntou: quem que o pessoal está falando que eu sou? Tá? Olha a resposta. Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Tá? Então, o povo, Jesus estava dando uma pesquisa, né? Quem que o povo acha que eu sou? E aí o pessoal está falando: é Jeremias, por causa da palavra dura que ele tem. Não, é como Elias, por causa dos milagres. Não, é como João Batista, porque é a mensagem de arrependimento e da chegada do reino. E aí Jesus então vira para eles, né, para fazer o teste, e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro se levanta e diz, verso 16: respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Presta atenção, naquela hora, Pedro dá a resposta certa. Pedro fala: tu és o Messias, tu és o Cristo, tu és aquele que em Gênesis capítulo de número 3 foi profetizado, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O que Isaías descreveu era sobre você, o que cada profeta falou era sobre você. Todos os pais, os patriarcas apontavam para você: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: acertou. Correto. Essa é a resposta. Eu acho que na hora, Pedro estufou o peito. Sabe o peito de teólogo? Falou: meu Deus, eu sou muito inteligente. Eu sou um gênio. Já olhou para os outros discípulos e falou: viram? Entendeu? A partir de agora, quero todo mundo me chamando de doutor. Doutor Pedro. Doutor em divindade. Eu acho que Pedro fica tão assim, já cheio de si, que Jesus já tem que estourar o balão na hora ali, né? E aí ele fala assim: Pedro, olha o que Jesus diz: bem-aventurado é você, Simão Barjonas. E aí ele diz assim: porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Pedro, nem adianta você pensar que você é inteligente, porque isso não é raciocínio humano, isso é uma revelação do Pai sobre a vida de alguém. Ninguém vê a Cristo se o Pai não o revelar. Ninguém consegue enxergá-lo se o Pai não revelar. Por isso que hoje aqui a nossa única esperança é: Senhor, nos revela Cristo aqui nesse lugar. Jesus, abre os nossos olhos para te ver, porque quando a gente te vê, nós vamos entender quem nós somos. Quando Pedro tem uma revelação de quem é Jesus, olha o que acontece, verso de número 18: e também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa rocha, ou seja, essa afirmação que você acabou de falar, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei, olha, começa a falar sobre o propósito, a missão de Pedro: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, gente, presta atenção, quando Pedro tem uma revelação de quem é Cristo, Cristo libera uma revelação de quem é Pedro. Porque quando eu descubro quem é Ele, eu descubro quem eu sou, porque eu fui criado para ser como Cristo. Você que está aqui hoje, você foi criado para ser como Cristo. Essa é a sua verdadeira identidade. Então a pergunta, para a gente encerrar essa noite, é: quem é Cristo? Se eu estou dizendo que você nasceu para ser como Cristo, quem é Cristo? Que é a sua verdadeira identidade. E eu queria te dar uma definição de Cristo. Cristo é a mesma palavra para Messias, ok? Messias no hebraico, Cristo no grego. E as duas palavras significam o ungido.
O escolhido, tá? Ungir, unção, gente, é ser escolhido para. Lembra quando Samuel chega na casa de Jessé e ele manda chamar os filhos de Jessé e no final ele chama Davi? O que ele faz em Davi? Ele unge Davi. E Davi naquele momento era o ungido, o escolhido para ser o rei. Então o que é o Cristo, gente? O que é o Messias? O escolhido para entregar a vida para que muitos vivam. Quem é Cristo? É o ungido para perder a vida. Começa a ligar as coisas. Eu falei que você foi criado para ser como Cristo. Então você foi criado para perder a sua vida para que muitos vivam. Eu e você fomos criados para entregar a vida. Eu e você fomos criados para perder a vida. E quando você entender quem você é, você começa a viver de verdade. No momento em que Pedro libera essa revelação de quem Cristo é, nesse momento Jesus começa a falar diretamente com eles. Presta atenção aqui. Até o capítulo 16 de Mateus, você vai ver Jesus falando por parábolas, até mesmo com os discípulos. A partir daqui ele começa a falar diretamente. Olha o que está escrito no verso de número 21. Olha o que está escrito. Desde esse tempo, ou seja, desde esse momento em que a revelação de que eles entenderam que ele era o Cristo, desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas das mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Ele começa a falar: que bom que você entendeu que eu sou Cristo, então deixa eu começar a te falar o que é Cristo. Pedro, discípulos, eu estou indo para Jerusalém, e lá eu vou sofrer muitas coisas, e lá eles vão me pegar, e lá eles vão me matar, e eu vou entregar minha vida. No momento em que Jesus começa a revelar o que é Cristo, Pedro de novo se levanta. Mas agora não era a revelação do Pai. Quando Jesus começa a falar: eu vou perder minha vida, eu vou entregar minha vida, sabe o que Pedro faz? Pedro chama Jesus de canto e fala assim: ô mestre, para com esse papo aí, mano. Ô mestre, esse papo aí de perder a vida, de sofrer, esse papo é muito negativo, não fala isso não. Ô Jesus, você joga isso para o universo devolve. Repete comigo: eu sou mais que vencedor, Jesus. Fala comigo: tudo posso naquele que me fortalece. Para com isso de falar esse negócio que você vai sofrer. Jesus olha no olho de Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, você cogita das coisas dos homens. Gente, o que Jesus identificou na fala de Pedro naquela hora? Presta atenção: o espírito do anticristo. Sabe, a gente fica nessa achando que o espírito do anticristo vai vir com chifrinho, vai vir com sangue de bode, vai vir com satanismo. Não, o espírito do anticristo está em cada outdoor da cidade de vocês, dizendo para você: não sofra, não entregue a sua vida, viva para você mesmo, poupe-se, eles não te merecem. Isso é o espírito do anticristo. Por quê? Porque não quer que você seja como Cristo. Não quer que você entregue a sua vida. Quer que você viva para você. Quando a serpente entrou no jardim, ela não falou para Eva: ei, me adore, faz a religião da serpente. Sabe o que ela falou para Eva? Se adore.
Foca toda a sua vida em você. Vive para você mesmo. Passa o dia inteiro pensando em você. Fica tristinho porque falaram mal de você. Passe horas na frente do espelho pensando o que vão pensar de mim. Não vive para o outro. Isso é o espírito do anticristo. Gente, nós estamos na época em que a mentalidade do anticristo está por toda parte. Presta atenção, pela primeira vez na história da humanidade, todo mundo, praticamente todo mundo dentro desse lugar, tem uma página na internet dedicada a si mesmo. É o douglas.com.br. Lá você vai encontrar fotos do Douglas, de várias posições. Desse lado, Douglas na academia, Douglas comendo uma feijoada, Douglas tomando um açaí, Douglas com a sua nova camiseta, Douglas com o seu novo óculos, Douglas em todos os lugares. E você vai entrar lá e curtir o Douglas. Deixa um comentário sobre quão incrível o Douglas é, porque todos os dias eu entro lá para ver o que estão falando sobre o Douglas. Todo mundo aqui tem uma página dedicada a si mesmo. Essa é a mentalidade do anticristo. É exatamente por isso, presta atenção no que eu vou te falar, o porquê da nossa geração estar tão doente emocionalmente. Gente, é uma coisa ilógica. As pesquisas recentes mostram que o Brasil é o 5º país no mundo campeão de depressão. E o primeiro no mundo de problema de ansiedade. Como um país como o nosso, em cidades como a de vocês, com praias, com belezas naturais, com um clima maravilhoso, como que um país como o nosso, que não tem um terremoto, um maremoto, não tem neve, não tem essas coisas, como em um país como o nosso a gente consegue ser 5º em depressão e primeiro em ansiedade? Sabe por quê? Jesus explica. Ele continua dizendo assim: aquele que tentar achar a vida vai perder, mas aquele que perder a vida achou. Porque você nasceu para perder a sua vida. Perder a vida, presta atenção nisso. Assim como um peixe nasceu para nadar, assim como uma ave nasceu para voar, os filhos de Deus nasceram para entregar a vida por algo que é maior do que eles. Meu irmão, se você entender isso hoje e sair por essas portas para viver como Cristo, se prepara para a vida abundante em você. Se prepara para começar a viver o melhor de Deus. É quando você entende: eu posso entregar minha vida. Sabe, por exemplo, agora, hoje aqui, ó, nesse auditório, eu consigo ver o rosto de todo mundo, eu consigo olhar no olho de cada pessoa que está aqui, eu consigo ver a expressão facial de cada pessoa desse auditório. Só tem um rosto aqui que é invisível para mim. Só tem um rosto aqui nesse auditório inteiro que Deus não me deixa ver. É o meu. Por quê? Porque eu não fui feito para olhar para mim. Eu fui feito para olhar para você. E você não foi feito para olhar para você mesmo. Você foi feito para olhar para mim. Você foi feito para viver para o outro e não para você. Quem criou espelho e selfie fomos nós. Eu te convido a quebrar os seus espelhos e a quebrar a câmera da frente do seu celular, porque está adoecendo você o tanto que você olha para você. Porque isso é o espírito do anticristo, querendo tragar a nossa vida. Porque ele está te enganando, dizendo: você tem que achar a sua vida. Não, 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 Jesus está dizendo: você tem que perder sua vida. E que quando você perder, achou a vida abundante. Tempo atrás o Paulo Borges foi lá na igreja e ele estava falando para os líderes e ele falou algo muito forte. Ele falou assim: vocês sabiam que ninguém morre asfixiado por falta de ar?
Ninguém morre asfixiado por falta de ar. Por exemplo, presta atenção, ó. Vamos fazer um teste aqui. Vou contar até 3, você puxa o ar. E segura, tá? Vamos lá. 1, 2, 3, puxa. Segura. Vou contar até 3, você puxa mais um pouco, hein? 1, 2, 3, mais um pouquinho. Segura. Agora segura 10 minutos, vai. Se você segurar esse ar por uns 5 minutos, você vai morrer asfixiado. E eu te pergunto, por falta de ar? Não. Estava cheio de ar dentro de você. Presta atenção nisso. Uma pessoa morre asfixiada, não por falta de ar, mas por falta de liberar aquele ar. Presta atenção. Porque ela não expirou. O ar que ela inspirou, se ela não expirar, aquele ar mata ela. Aquele ar se torna veneno dentro dela. Por quê? Porque a gente foi chamado para tudo que a gente inspirar, a gente soltar. Sabe por que tem um monte de gente morrendo? Porque você está colocando coisa para dentro e não está liberando. E olha que doido, porque a palavra expirar é a mesma palavra para morrer. Ou seja, uma pessoa morre porque se recusa a morrer. Porque quando você morre, quando você expira, você volta a viver. Quando você expira, você volta a viver. Jesus, ele tem um corpo glorificado e eterno, porque não se recusou a morrer. Quando é que você vai começar a entregar a sua vida? Quando é que você vai começar a doar a sua vida? Quando é que você vai começar a vir para cá, não para receber algo de Deus, mas para dar algo para Deus? Para dar algo para as pessoas? Quando é que você vai vir para cá, para uma reunião como essa, não na expectativa do que você vai receber, mas na responsabilidade do que você deve dar? Quando é que você vai parar de viver atrás dos seus direitos e focar nos seus deveres? Porque melhor é dar do que receber. Essa é a frase dos discípulos de Jesus. Porque nós nascemos para entregar a nossa vida. Sabe, é exatamente isso que é ser um ungido. Muitas vezes a gente fala assim, fulano é cheio da unção. Meu Deus, fulano é um ungidão, hein? É um ungidão do Senhor. O que é ser ungido, gente? Ser ungido é ser escolhido para morrer. Quem quer ser ungido do Senhor aqui? Às vezes os irmãos chegam lá na igreja, na família de Zascope, e o irmão comprou um carro novo, pastor. Aí ele chega lá, comprou um carro novo, ele falou, pastor, você não ungiria meu carro? Eu não sei se você está entendendo o que significa. Porque ungir o seu carro é dizer, escolhemos esse carro para que ele perca. Às vezes as pessoas falam, cara, eu quero consagrar esse carro a Jesus. Vamos lá, pastor, orar para eu consagrar ele a Jesus. Eu falo, cara, você não sei se você sabe o que você está fazendo aí, hein? Porque o que a pessoa pensa? Vou consagrar para Jesus meu carro, aí não vai bater, não vai acabar a bateria, não vai precisar nem pôr gasolina, não precisa nem trocar de óleo. Porque agora ele é de Jesus. Só que Jesus, gente, tem uma mania estranha. Você põe a mão você põe as coisas na mão dele, ele levanta para o alto, agradece e reparte. Põe seu carro na mão de Jesus para você ver o que vai acontecer. Põe sua moto na mão de Jesus. Põe sua vida na mão de Jesus. Põe sua família na mão de Jesus. Põe sua casa na mão de Jesus, você vai ver o que vai acontecer. Ele vai falar, nós te damos graças, Senhor, e repartir, cara. Deixa eu falar uma coisa aqui. Vou abrir um parênteses aqui. Principalmente homens, tá? Se o seu carro tem 3, 4 anos para mais e não tem uma marquinha nele, tá 0, é porque o anticristo cuida do seu carro. Significa que você não está levando criança nesse carro.
Você não está levando criança para tomar sorvete nesse carro. Significa que você não está levando 4, 5 irmãos lá dentro lá para ajudar. Significa que o anticristo tomou conta dele. Por quê? Porque carro bom, casa boa, é aquelas que dizem: eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Porque eu estou entregando. Eu estou entregando a minha vida. Eu estou entregando a minha casa. Estou entregando, cara. Talvez tenha uns pratos lá que você ganhou no seu casamento, que o anticristo cuida daqueles pratos. Sabe, talvez tenha uns tênis lá na sua casa que o anticristo tomou conta deles, porque eles não estão servindo o pé de ninguém. E você continua guardando aquele negócio lá. Meu irmão, entrega. Entrega. Unge. Entrega. Porque nós nascemos para entregar a nossa vida. Isso é tão real que eu termino contando essa história para vocês. Eu estava ouvindo, na verdade, um podcast de um cara de business chamado Simon Sinek. E ele estava entrevistando um cantor, né, um cantor americano. E aí, esse cantor americano falou assim: olha, Simon, um dia eu fui no Starbucks, né, que é aquela cafeteria, e lá nos Estados Unidos, Starbucks tem drive-thru, né? Aí eu fui no Starbucks do drive-thru, eu comprei lá meu café e tal, e aí eu, chegando no caixa, né, no guichê lá do caixa para pagar, eu tive uma ideia. Falei, vou pagar para a mulher de trás. Entendeu? Vou pagar para a mulher de trás. Aí ele olhou, tinha uma mulher no carro de trás, vou pagar para ela. Aí ele chegou no caixa, falou assim, ó, seguinte, cobra a da mulher de trás, eu vou pagar para ela. Aí quando ela chegar aqui, você fala, ó, já está pago, e a pessoa do carro da frente falou que você é muito amada. Aí ele combinou com a caixa, né, era uma mulher, e você faz isso para mim? Faço, tal, beleza. Aí ele falou, ele contando, o cantor, Simon, eu saí, cara, eu não consegui ver, né, porque eu tive que sair do drive-thru ali, mas eu fiquei animadíssimo, e eu estava com uma sensação maravilhosa por ter feito aquilo. Aí o Simon falou assim para ele, ó, vou te explicar o que aconteceu então. Pesquisas recentes descobriram, presta atenção nisso, que quando você faz um serviço desinteressado, ou seja, quando você serve alguém sem esperar nada em troca, é liberado no seu corpo ocitocina. O que é ocitocina, gente? É um hormônio do prazer. Presta atenção nisso. Quando você serve alguém sem esperar nada em troca, é liberado no seu corpo prazer. Você tem uma sensação boa na hora. E presta atenção nisso. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço também recebe ocitocina no corpo. E eles descobriram que a pessoa que assiste alguém servindo alguém também recebe ocitocina no corpo. Você é banhado de prazer quando você serve alguém. E aí o cantor falou assim que um dia ele estava cantando em uma cidade e ele estava hospedado em um hotel e ele foi tomar café no hotel. Aí ele estava sentado lá para tomar café, tal, de repente entra 3 mulheres na área lá do café e ele olhou para aquelas mulheres e na hora ele lembrou da mãe dele. Só que a mãe dele tinha morrido, fazia 10 anos. Há 10 anos que ele tinha perdido a mãe. E quando ele viu aquelas mulheres, elas lembraram da mãe dele, bateu uma saudade, né? Deu aquela saudade da mãe dele e ele pensou, poxa, como eu queria ter minha mãe aqui hoje, pagar um café para ela, tomar um café com ela, tal. E de repente veio assim na cabeça dele, poxa, sua mãe não está aqui, mas essas 3 mulheres estão, vai lá e paga um café para elas. Honra elas. Aí ele ficou meio assim, meio constrangido, não sei, vou atrapalhar, tal. Mas ele criou coragem e foi. Aí ele chegou lá na mesa das mulheres e falou assim, olha, desculpa interromper, mas vocês entraram aqui, quando eu vi vocês, eu me lembrei da minha mãe. E faz 10 anos que minha mãe morreu. E sabe, como um agradecimento de vocês me fazerem lembrar da minha mãe, eu queria pagar um café para vocês. Vocês permitem? Aí ele disse que quando ele estava ali falando, uma das mulheres se levantou. Se levantou, deu a volta na mesa e parou na frente dele e falou assim, meu filho morreu na semana passada e ele tinha exatamente a sua idade. E abraçou ele. E os dois ficaram chorando ali
naquele restaurante por um tempo. Por que eu contei isso para você? Porque agora, só de ouvir essa história, você recebeu uma descarga de ocitocina no seu corpo. Você está sentindo uma sensação no seu corpo agora de ouvir uma história que aconteceu há tempos atrás. Por quê? Porque você nasceu para isso. Você nasceu para entregar a sua vida. Ei, eu estou dizendo aqui para vocês, se você quer se libertar dessa depressão, começa a servir pessoas. Se você quer se libertar dessa ansiedade, começa a entregar a sua vida para que outros vivam. Nós estamos doentes, porque estamos encurvados em nós mesmos. Só que você foi criado para ser como Cristo. E é assim que nós vamos mudar uma cidade. É assim que nós vamos influenciar todos os lugares que a gente pisar. Fica de pé no seu lugar, junto comigo. Eu quero orar junto com você. E eu quero orar por essa mudança de mentalidade. Eu quero orar para que a semente que foi lançada hoje no seu coração não seja roubada. Você vai sair daqui e essa mudança vai começar a acontecer na sua vida, porque foi revelado a você quem é você, cara. Você foi criado para ser como Cristo. Eu quero te convidar a entregar a sua vida. Eu quero te convidar a perder a sua vida. Feche seus olhos comigo. Começa a orar e pedir perdão ao Senhor por tentar reter a sua vida. Começa a pedir perdão para o Senhor de todo egoísmo, de todo egocentrismo. E começa a dizer para Ele: Senhor, me faz como Jesus. Me faz como Jesus. Me faz como Cristo. Senhor, nós queremos abraçar a nossa verdadeira identidade, Senhor. Nós queremos ser como Cristo, Senhor. Pai, que os teus filhos e filhas que estão aqui hoje, Pai, possam ir por toda essa cidade, Pai, com os olhos fixos no Senhor e no próximo, Senhor. Senhor, nos tira, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Eu te peço, Senhor, todo egoísmo, todo egocentrismo, todo individualismo que caia por terra nesse lugar, no nome de Jesus, e nos faz como Cristo, Senhor. Senhor, nós estamos aqui dizendo: eis-nos aqui, usa as nossas vidas, Pai. Eu te peço, Senhor, hoje, nessa noite, unge os teus filhos e filhas. Unge, escolhe eles, Pai, para perder a vida, Senhor. Pai, nós queremos entregar a vida em favor do nosso próximo, Senhor. Nós queremos entregar a vida em favor dessa cidade, Pai. Nós queremos entregar a vida pelas nossas famílias, entregar a vida pela nossa nação. Nós queremos entregar a nossa vida, Pai. Senhor, hoje estamos aqui, Pai, como sacrifício vivo, aqueles que vêm voluntariamente para o altar, Senhor, dizendo: nós não vamos mais reter a nossa vida, Pai. Eis-nos aqui. Pai, nós queremos dizer, assim como Paulo escreveu: trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Pai, nós queremos dizer, assim como Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, já estou sendo entregue como oferta de libação. Senhor, nos dá uma vida que vale a pena, Senhor. Nos aponta para propósitos maiores, Pai. Quebra os nossos espelhos, desliga as nossas selfies, Senhor, e nos ajuda a focar no outro, Senhor. Senhor, não nos deixe desperdiçar a nossa vida de forma egoísta, Pai, mas que a gente viva intensamente os teus propósitos, Senhor. Peça isso. Nos faz como Cristo, Senhor. Nos faz como Cristo. Nos faz como Cristo. Nós queremos ser o corpo de Cristo.
Nós queremos ser o corpo de Cristo, que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor, Deus. Nós não iremos mais reter a nossa vida, Pai. No nome de Jesus nós oramos.